Olá, tudo bom? Bom, a gente vai estudar juntos agora para esse concurso que representa uma excelente oportunidade para professor e coordenador aqui no estado da Bahia. Você já viu o edital, não é? A gente tem ali algumas leis que são bastante extensas, um conteúdo bastante significativo ali para a nossa prova. A banca examinadora, ela tem aí o hábito de cobrar esse conteúdo, como, por exemplo, a Lei de Diretrizes e Bases, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas não preocupa não, que a gente vai fazer um curso aqui especialmente voltado a garantir que a gente analise exatamente aquilo que a banca vai cobrar lá na hora da prova, tá? Então, já estou te dizendo de antemão, a análise que a gente vai fazer não necessariamente será do texto integral da lei, mas daqueles elementos da lei que são indispensáveis para efeito de questão de prova. Combinado? Beleza. Meu nome é Vângela Luciano e a gente vai estudar juntos a legislação específica educacional. Vamos lá? Bom, nós vamos começar o estudo aqui da nossa legislação com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Me parece que a primeira análise que a gente tem que fazer do Estatuto é a divisão a respeito de quais são ali os livros, títulos, capítulos que acabam sendo encontrados nessa legislação. Isso porque a legislação é significativamente grande, não é? E com certeza a primeira análise que você deve ter feito assim que pegou o edital, assim que viu que tinha ECA ali no meio do estudo, que você pegou o ECA e folheou aquela norma, você pensou, caramba, eu vou estudar isso tudo, esses mais de 200 artigos para a prova? Vai, mas não vai precisar estudar os 200 um a um, não. A gente vai direcionar aqui, direto ao ponto, exatamente naquilo que a banca examinadora costuma cobrar mais na hora da prova, combinado? Daí porque, então, eu preparei para você essa aula aqui pra gente como uma aula meio que no estilo de resumo. Como assim? É resumo e vai ficar faltando alguma coisa, vai ser superficial? Não, de jeito nenhum. Não é resumo para ser superficial, não. O que eu vou fazer contigo, e por isso estou chamando de resumo, é uma esquematização do ECA, tá? E diante dessa esquematização, a gente vai acabar acompanhando quais são aqueles elementos que a nossa banca costuma fazer ali, costuma tirar ali como questões de prova. Combinado? Daí eu quero que de antemão você observe a seguinte estrutura. Vem aqui na tela comigo. Bom, a análise do Estatuto da Criança e do Adolescente, do ECA, Lei 8069 de 90, já com as suas devidas atualizações, vai se subdividir em parte geral e parte especial. Essas duas partes decorrem da divisão do próprio Estatuto. Veja que aqui na parte geral, a gente tem as disposições preliminares, os direitos fundamentais da criança e do adolescente e a prevenção como objeto de estudo. Então, são 3 capítulos específicos na parte geral. Já na parte especial, nós vamos estudar 7 capítulos. A política de atendimento, as medidas de proteção, a prática do ato infracional, medidas pertinentes a pais e responsáveis, conselho tutelar, acesso à justiça, crimes e infrações administrativas. Já vou salientar para você que aqui na parte geral, a banca examinadora costuma ter uma predileção maior por direitos fundamentais, em direitos fundamentais, especificamente, a colocação em família substituta costuma ser um tema bastante cobrado pela banca examinadora. Colocação em família substituta. Cai algum elemento de disposição preliminar? Cai. Mas esse elemento de disposição preliminar que costuma ser cobrado, você vai ver 0 grau de dificuldade, bastante tranquilo, bastante simples. Então, aqui da parte geral, vale a pena, nas suas revisões, você voltar a sua atenção aos direitos fundamentais. E em direitos fundamentais, o seu foco maior, a sua ênfase maior vai ser colocação em família substituta, tá? Quem é a família natural, quem é a família extensa, quem é a família substituta. E na família substituta sempre cai na prova, certeza, V0, vai estar lá. Depois você me conta se não aconteceu essa questão aí de fato. Guarda, tutela e adoção. Bastante comum de cair pra gente, tá? Já a parte especial, volta aqui comigo. Olha, desse conteúdo, é bem verdade que a banca examinadora, ela vai acabar cobrando da gente, mais especificamente, as medidas de proteção
Prática de ato infracional, caiu ECA, caiu prática de ato infracional, não tem para onde correr, vai ter uma questão de prática de ato infracional. Conselho tutelar e possivelmente crimes e infrações administrativas. Tá, mas espera aí, então eu tô te dizendo que essa ênfase que eu acabei de identificar para você aqui na tela significa que a gente só vai analisar esse conteúdo? Não, de jeito nenhum. A gente vai analisar cada um desses capítulos, tanto da parte geral quanto da parte especial. Minha ressalva é apenas para quando a gente estiver revisando, quando você aí estudando depois da aula, vai pegar o seu material, vai pegar o módulo, vai pegar as questões, e aí você vai revisar o conteúdo, você vai reforçar na revisão esse conteúdo que a gente salientou. Combinado? Beleza, então? Tá, chega de blá blá blá, que a gente já demorou um tempão aqui só discriminando quais são os elementos de estudo. Vamos começar a avaliar o ECA propriamente dito. E aí, é claro, parte geral, disposições preliminares. Vamos lá? Vamos começar então? Maravilha. O primeiro elemento que você vai identificar aqui no ECA vai dizer respeito aos elementos principiológicos. Eu tenho tanto o princípio de proteção integral, quanto o de não discriminação e garantia de prioridade. Além disso, observe, a criança e o adolescente são encarados pelo nosso estatuto como sujeitos de direito. E o que quer dizer isso para efeito aí da questão da prova? Bom, primeiro elemento, então, princípio de proteção integral. Olha só, quando a gente fala aqui no Brasil de quem é detentor de direitos, qualquer pessoa humana é detentora desses direitos, dessas garantias fundamentais. Veja, então, que nesse sentido, aquilo que a gente encontra ali na Constituição Federal, artigo 5º, como sendo, por exemplo, os direitos fundamentais, vida, saúde, propriedade, moradia, todos esses direitos, eles são assegurados a qualquer pessoa no Brasil. Não importa se essa pessoa é criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, pessoa adulta ou mesmo um jovem, não importa. Nós estamos falando de direitos que são entregues a todo e qualquer indivíduo. Mas não se esqueça o seguinte, quando a gente trata aqui da criança e do adolescente, esse estatuto, conforme as disposições vigentes, ele visa garantir uma prioridade máxima à criança e ao adolescente. Prioridade máxima, inclusive, que vai fazer com que a gente perceba que num confronto, no caso em concreto, provavelmente a criança e o adolescente vão levar a preferência. Como assim? Simples. Digamos que eu esteja aí numa prioridade de atendimento, você está fazendo o atendimento, você, servidor público, servidora pública, está fazendo o atendimento, e nessa prioridade de atendimento eu tenho criança, eu tenho adulto, eu tenho idoso e eu tenho pessoa com deficiência, cadeirante, alto grau de deficiência. Quem vai ser atendido primeiro? Bom, não se esqueça que criança e adolescente, por conta desse princípio, acaba tendo aqui a proteção absoluta, a proteção integral. Isso quer dizer, então, que se de um lado todos os direitos serão assegurados à criança e ao adolescente, todos aqueles que estão na Constituição Federal, todos os que estão nas normas infraconstitucionais serão assegurados à criança e ao adolescente. Por outro lado, essa criança e esse adolescente terão prioridade no atendimento. Então, nesse exemplo que eu acabei de mencionar, criança e adolescente passam na frente, mesmo da pessoa idosa, mesmo da pessoa com deficiência. Agora, cuidado, tem uma pegadinha que a banca pode tentar fazer aí com a gente. Em qualquer caso, em qualquer circunstância, criança e adolescente terão prioridade absoluta, prioridade máxima. Você viu que o princípio é esse. O princípio é de prioridade absoluta, prioridade máxima. Em qualquer caso, essa prioridade máxima prevalece? Não. Anota aí, então. A prioridade máxima atenderá à criança e ao adolescente na maioria dos casos. Mas, em se tratando de atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, quem define a prioridade é o protocolo médico. Como assim?
Simples. Quando a pessoa entra, por exemplo, numa situação de emergência ali na unidade de saúde, essa situação de emergência vai passar antes por uma triagem. No momento da triagem, o profissional de saúde ali, geralmente o enfermeiro, não é? Ele vai identificar qual é o grau de emergência que aquela pessoa ali, naquele momento, necessita. E aí ele vai diferenciar, conforme esse grau de emergência, numas pulseirinhas que geralmente têm cores diferentes, não é? Se eu me lembro bem, verde para baixo risco, amarelo para risco intermediário e vermelho para alto risco. Pois bem, se eu tenho ali criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, mulher grávida, não importa. Se essas pessoas chegam na situação de emergência todas simultaneamente, quem é que vai ser atendido primeiro? Quem, de acordo com a triagem, identificado o protocolo médico, esteja em situação de maior gravidade. Não vai ser a criança, não vai ser o adolescente. Ou pode ser que seja, mas vai ser, com certeza, aquele sujeito que está em situação de maior gravidade. Por outro lado, eu tenho ali, olha, uma vaga para compra de imóvel, atendimento na repartição pública. Essas pessoas que têm preferência, como é que eu vou estabelecer a preferência? Se tanto o Estatuto do Idoso dá preferência, o Estatuto da Criança e do Adolescente dá preferência, o Estatuto da Pessoa com Deficiência dá preferência, está lá no artigo 9º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todos eles entregam preferência. Quem terá maior preferência? Criança e adolescente. Tranquilo? Então faz aí a anotação. A prioridade máxima, a prioridade absoluta em quase todas as hipóteses, vírgula, ressalvando-se apenas o protocolo médico. De boas isso? Beleza. O outro elemento interessante aqui nas disposições gerais que a gente precisa avaliar é reconhecer criança e adolescente como sujeitos de direito, como detentores desse direito. Isso quer dizer, então, que a criança e o adolescente têm voz, sim. E é uma pergunta muito comum na nossa prova, sabia? Eu tenho que ouvir a criança e o adolescente? Obrigatoriamente, todas as crianças serão ouvidas? Sim. Sim, eu tenho que ouvir. E o que essa criança e o que esse adolescente disserem precisa ser levado em consideração. Claro, depende do que se diz ali, você deixa de lado o que está sendo dito e aplica a prioridade máxima e a proteção integral. Não se esqueça que proteção integral não vai querer dizer em momento nenhum que a criança ou adolescente, já que serão ouvidos, deverão determinar o que vai ser feito. Não. Eles vão ser ouvidos e eu vou levar em consideração o que eles disseram para tomar esta ou aquela medida. Mas digamos, por exemplo, a gente está ali numa situação de guarda, o pai e a mãe estão brigando pela guarda dessa criança, desse adolescente. E aí, para definir a guarda, o que acaba sendo feito na audiência é o juiz escuta a criança, escuta o adolescente. E a criança diz, pequenininha, ainda muito influenciável, ela diz, quero ficar com o papai porque ele me dá sorvete todos os dias, eu durmo na hora que eu quero, eu não tenho que fazer dever de casa. O juiz escuta isso, leva aquilo ali ao pé da letra e defere a guarda para o pai? Claro que não. Claro que não. Esse princípio de proteção integral vai fazer com que o magistrado tenha que agir em função, em favor dessa criança. E isso querendo dizer, inclusive, naquele caso em concreto, deixar de lado, ouvir, levei em consideração, mas vou deixar de lado a vontade dessa criança, desse adolescente, porque não define maior proteção, beleza? Então, tem que ouvir, leve em consideração, leve em consideração. Mas, com base nos argumentos que estão sendo colocados ali no caso em concreto, é possível que essa minha oitiva seja relativizada e eu não acabe considerando isso que foi dito como fator determinante, tá? Agora, para efeito de questão, como é que isso cai? Qualquer que seja a ação, qualquer que seja o processo, eu tenho que ouvir a criança ou adolescente? Tenho. Por que eu estou te dizendo isso? Porque o ECA expressamente indica que o adolescente sempre, invariavelmente, vai ser ouvido. Sempre. E se o adolescente sempre vai ser ouvido? E a criança? Também. Tá, mas espera aí, se eu tô falando de uma criança muito pequena e ela ainda não tem a desenvoltura para se manifestar, para entender o que está sendo perguntado e responder conforme, não tem problema. Você pode ouvir essa criança ainda assim, mas
claro, tomando cuidado aí de se fazer acompanhar de profissional, especialmente em psicologia, para que esse profissional, auferindo ali a capacidade de discernimento, consiga fazer essas perguntas e obter respostas conforme esse grau de entendimento dessa criança, ok? Tem que ouvir sempre, obrigatoriamente. Mas é claro, os adolescentes invariavelmente serão escutados. As crianças, elas serão ouvidas na medida da sua capacidade de discernimento. Tudo bem? Sem problema isso? Beleza. E quanto aí a esse sujeito detentor de direitos, qual é o elemento que a prova pode me perguntar além da necessidade de ouvir? Bom, de você identificar que essa criança, ela é um sujeito ativo da sua sociedade e que, portanto, ela também é alguém que pode propor, que pode sugerir políticas que sejam voltadas especificamente à sua área, à sua necessidade de atenção, tá? Então, perceba que essa necessidade oitiva não diz respeito apenas a um processo em que a criança, em que o adolescente estejam envolvidos, mas também, mais além disso, a própria elaboração de políticas públicas envolve a necessidade de oitiva dessa criança, desse adolescente. Tranquilo até aí? Sem problema? Beleza. Bom, vamos continuar aqui a análise dos nossos slides. Próximo slide a ser observado. Invariavelmente, preciso então identificar quem é o sujeito a quem se destina o Estatuto da Criança e do Adolescente. Por isso, claro, a pergunta é: quem é criança e quem é adolescente? O nosso critério é o critério etário. Isso quer dizer, então, que independente do discernimento psicológico, a idade é quem vai definir quem é criança e quem é adolescente. E aí é simples, tá? De 0 a 12 anos de idade, eu falo de criança. De 12 a 18 anos de idade, eu falo de adolescente. E a partir dos 18, você já tem o sujeito que é chamado adulto, que com 60 anos se converte agora em alguém definido como idoso. Tenha atenção apenas a um elemento específico aqui. Entre os 15 e os 29 anos de idade, a gente vai dizer que essa pessoa, ela é considerada jovem. Então, o que eu tenho aqui? Alguém que, ainda que seja adolescente, ou mesmo que já seja adulto, estará nessa faixa de idade que a gente define como sendo faixa de juventude. Então, o que eu tenho a partir dos 15 anos? Um adolescente jovem. E o que eu tenho a partir dos 18 anos? Um adulto jovem até os 29. Fez 30 anos, já é adulto. A partir disso, dos 30 aos 60, idoso. Tá, mas peraí, Vanja, eu me lembro que eu vi ali na placa do ônibus, numa outra norma, uma indicação de que a pessoa tinha que ter 65 para ser pessoa idosa. Não esquece, olha, a idade da pessoa para que ela seja considerada idosa no Brasil é 60 anos, tá? No entanto, quando você fala de alguns direitos específicos, esses direitos exigem sim que para serem usufruídos, eu esteja tratando aí de alguém com idade de 65 anos ou mais. Deixou de ser idoso? Não, claro que não. Já é idoso desde os 60, mas entre os 60 e os 65, alguns direitos essa pessoa idosa não poderá usufruir, apenas desfrutará desses direitos a partir dos 65 anos. Como, por exemplo, o benefício de prestação continuada pago lá pelo INSS, o BPC, e também o direito à gratuidade em transporte, ok? Então, qual é a faixa etária a quem a gente está se referindo aqui? Criança é a pessoa de 0 a 12 anos de idade e adolescente é a pessoa de 12 a 18 anos de idade. Cuidado, atenção, bota aí a seguinte observação. 0 a 12, incompletos. Tá, o que quer dizer isso? Ele não fez 12 ainda.
que ele ainda está nos 11 anos, 11 meses e 29 dias, não fez 12 ainda. No exato dia em que ele faça aniversário de 12 anos, na hora, automaticamente, converte, deixa de ser criança, passa a ser adolescente, tá? Então, por que eu tô te dizendo isso? Por que eu não digo até 11 quando fez 12? Por causa da redação do ECA. E é aí que eu preciso que você fique bastante atento pro caso de uma questão pegadinha. Porque, olha só, alguém que tem 11 anos é criança ou adolescente? Criança. Alguém que tem 11 anos, 11 meses é criança ou adolescente? Criança. Alguém que tem 11 anos, 11 meses, 29 dias? Criança. Vai ser adolescente quando? Quando completar 12. Tá? Só que na redação do ECA, você tem lá, criança é a pessoa de 0 a 12 anos incompletos. Adolescente, a pessoa entre 12 e 18 anos. Não diz incompletos, diz 12 e 18 anos. Tá vendo aí? Pois bem, se eu tenho essa redação, a banca pode usar esse conceito que está aí para tentar fazer ali uma inversão. A ABCDE inverte 0 a 12, 12 a 18 incompletos. Tá, mas não estaria adequado? Estaria, mas numa banca em que você tem questões que são a repetição do texto da lei, não está errado, mas não está igual ao texto da lei. Isso poderia induzir a pegadinha, entende? Então, 0 a 12 incompletos, criança. Fez 12 anos, adolescente. Detalhe, cuidado, observação número 2. 12 anos, adolescente, mas em que momento? No dia do aniversário, às 0 horas do dia do aniversário, ou na exata hora do nascimento daquela criança? Então, eu, por exemplo, não lembro que horas eu nasci. Mas minha filha eu lembro. Minha filha nasceu às 16 horas e 20 minutos aproximadamente de um domingo. 16 horas e 20 minutos aproximadamente. Quando é que a minha filha se torna adolescente? Quando? No dia 14 de abril, ela é de 14 de abril, tá? No dia 14 de abril, 0 hora do dia 14 de abril, virou 14 de abril, deu 14 de abril, ela já é 12 anos adolescente, ou às 16 horas e 21 minutos do dia 14 de abril é que ela é adolescente. 0 hora, claro. Pensa bem, se eu pudesse estabelecer aí uma análise conforme a hora de nascimento dessa criança, eu ia ter um problema na prática que é injusto. É injusto, porque lembra o que eu acabei de te falar? A minha filha nasceu às 16 horas e 20 aproximadamente. Esse aproximadamente refere ao fato de eu me lembrar que eu comecei a entrar em trabalho de parto ali por volta das 16, porque nesse dia passava um programa de televisão que começava sempre às 16, e eu entro em trabalho de parto quando o programa de televisão começa a passar. Então, estou dando aí um tempo de chegar na unidade hospitalar, o parto foi super rápido, não deve ter demorado mais do que 20 minutos. No registro do nascimento, tem a hora? Não, não tem. Então, tem que ser a minha memória. E se não foi 16 e 20? E se foi 17? De repente, aquilo dali, para mim, foi super rápido, mas demorou 1 hora. Percebe onde eu quero chegar? Eu não tenho uma indicação exata da hora de nascimento daquele indivíduo. Como eu não tenho essa indicação exata, pode ser injusto na prática eu considerar que ali eu estou tratando de uma criança ou ali eu estou tratando de uma adolescente com base na hora do nascimento. E o principal elemento que define pra gente aqui essa injustiça tá ali, a partir do artigo 98 do ECA, quando se trata de risco, e um desses riscos, ele é estabelecido pela própria criança, pelo próprio adolescente, por conta dos atos que pratica, e eu estou falando especificamente da prática do ato infracional. Sabe por quê? Criança e adolescente praticam ato infracional. Podem praticar. Ato infracional, que é aquilo que está na lei definido como crime ou contravenção, sim, pode praticar. Um adolescente pode roubar, uma criança também pode roubar. Subtração de coisa alheia mediante violência. Uma criança pode fazer isso, um adolescente pode fazer isso, mas somente o adolescente pode responder pelo ato infracional. Somente o adolescente vai ser submetido à medida socioeducativa. Se eu não sei exatamente, então, a hora do nascimento, pode ser que eu trate como adolescente alguém que ainda não é. Pode ser que eu trate como criança alguém que já não é mais criança. Para não haver injustiça, então, 0 hora do dia de nascimento, ok? 0 hora, 1º segundo do dia em que aquela criança completa 12 anos, ela deixa de ser criança e agora se converte em adolescente. Tudo bem?
Beleza isso? Critério simplesmente etário, dizendo respeito, em razão da idade, àquelas pessoas que tenham entre 0 e 18 anos, considerando assim, criança de 0 a 12, não fez 12 ainda, 12 incompletos. E de 12 anos a 18, não fez 18 ainda, esses são os adolescentes. Tudo bem? Beleza. Agora, eu preciso discutir com você uma outra questão que é bastante interessante para a prova. Vem cá. Você já ouviu falar de um ato chamado emancipação? Do que se trata? A pessoa menor de 18 anos, eu só posso falar de emancipação para o menor de 18, ok? Quem já é maior capaz, plenamente capaz, não posso mais falar de emancipação. Mas a pessoa menor de 18, ela pode ser emancipada. E essa emancipação, ela tem uma finalidade: tornar essa pessoa menor uma pessoa capaz. Não, ela não vai atingir maioridade. A idade ainda não foi atingida, a idade ainda não foi alcançada. Mas ela deixa de ser incapaz. Essa pessoa agora terá capacidade para os atos da vida civil. Pode celebrar contratos, pode assumir ali uma conta bancária, pode comprar um imóvel. Nesse caso, então, esse sujeito emancipado, que agora é capaz, deixa de estar submetido ao Estatuto da Criança e do Adolescente? Não deixa. Sabe por quê? O ECA, ele não está tratando da capacidade da criança e do adolescente. Ele não está reconhecendo ali a capacidade de exercício, a capacidade de gozo de direitos, somente não. Ele está mais do que isso, reconhecendo que as pessoas que têm essa idade específica são pessoas que ainda estão fragilizadas na sociedade. Porque ainda que elas tenham plena capacidade, não conseguem, não têm o exato discernimento para exercer esses direitos de modo autônomo. Veja, é só você lembrar aí como é que era a tua cabeça, como é que era que você pensava, qual era a tua mentalidade, quando você tinha 12 anos, quando você tinha 15 anos, quando você tinha 18 anos e hoje em dia. Dá para ver uma diferença? O modo como você percebe as coisas não é diferente? A ideia que você tem, o modo como você se comporta, o modo como você se relaciona com as pessoas, com o teu patrimônio, com o teu dinheiro, não é completamente diferente? Pois é essa proteção, então, é esse princípio de proteção integral que o ECA quis fazer prevalecer para a criança e para o adolescente, independente da capacidade civil. Então, anota aí a observação número 3. O ECA será aplicado à pessoa com menos de 18 anos, independente da emancipação. Ok? Bom, para efeito de questão de prova, então vai que a banca pergunta para a gente o que é essa emancipação. Simples, vem aqui na tela comigo. Para quem se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente? Claro, para a criança, para o adolescente, que são pessoas que têm entre 0 e 12 anos, 12 e 18 anos, respectivamente. Ainda que essa criança ou que esse adolescente sejam emancipados. E quais são as causas de emancipação? Bom, pode ser emancipação voluntária pelos pais, o pai, a mãe, ou mesmo aí um tutor, um representante dessa criança, desse adolescente, entende que ele já tem o discernimento necessário e aí voluntariamente indo até o cartório promove a emancipação. Nesse caso, eu preciso pelo menos ter 16 anos completados, ok? Além da emancipação voluntária, a gente vai ter também a emancipação por força de atividade econômica. O artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, chama o exercício dessa atividade econômica de economia própria. Ou seja, esse adolescente, ele já desenvolve aí algum tipo de trabalho, pode ser emprego, pode ser inclusive assalariado, um salário mínimo, não tem problema. E essa pessoa, em razão de emprego ou mesmo do empreendedorismo, desenvolve ali atividade financeira que já faz com que ele tenha a possibilidade de autossustento. Nesse caso, então, também, você viu que eu falei adolescente? Também
também tem uma idade mínima de 16 anos, tá? Então, alguém que vai ser emancipado pelo exercício de atividade de economia, necessariamente tem que ter 16 anos. E além disso, bom, eu tenho 3 outras hipóteses, vem cá ver. O casamento é uma das hipóteses de emancipação. Olha, muito embora a idade núbio no Brasil seja 16 anos, eu não posso dizer que eu só posso emancipar com os 16, tá? Por quê? Porque é possível ao magistrado, mesmo antes dos 16, permitir a alguém que ainda não atingiu a idade núbio que essa pessoa se case. Quando? Gravidez. Se a pessoa está grávida, é possível que o magistrado esqueça a idade núbio, não faça a limitação etária e permita a esse indivíduo, mesmo antes dos 16, promova o casamento. Promovendo o casamento, claro, ato subsequente, eu tenho ali a emancipação, ok? Além disso, também terei a emancipação por força de cargo público. E aí o mais interessante, falei cargo público, você pensou imediatamente, ué, mas espera aí, não tem que ter idade mínima de 18 anos? Não é isso que diz lá a Lei 6677? Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, Lei Complementar número 11, Estatuto do Servidor Público do Município de Salvador, 8.112, Estatuto do Servidor Público da União. Todos esses regimes jurídicos dizem a mesma coisa, idade mínima de 18 anos. Verdade. Só que se você avaliar cuidadosamente a súmula 683 do Supremo, vai perceber que apenas a lei específica é que pode definir esse limite etário, tanto para a idade mínima quanto para a idade máxima. E esses estatutos que eu acabei de mencionar não são lei específica, são lei geral, que definem aí o cargo em geral, o ingresso na administração pública em geral. A lei específica é aquela que cria o teu cargo, ok? Tudo bem? Beleza. Bom, mesmo que haja aí uma provável divergência com o professor de administrativo, com o professor de constitucional, geralmente o administrativista, o constitucionalista, ele não gosta muito dessa teoria não, mas tudo bem. Mesmo que haja essa divergência, anota, observa, e aí veja o que a banca está te perguntando. Se a pergunta é o que diz a lei, claro, bota lá que a idade mínima é 18 anos. Mas se a pergunta é conforme a jurisprudência sobre o tema, não esquece da súmula 683 do Supremo, ok? Tudo bem. E além do cargo público, o que mais pode determinar a emancipação, tá? Última hipótese, vamos botar aqui. Não botei cargo, né? Deixa eu escrever aqui cargo público. E a última hipótese é a colação de grau. O que é colação de grau? Formatura. E aí, olha que interessante. O legislador civil está presumindo que assim que você se forma, imediatamente você já está empregado, assalariado, com condição laboral e, portanto, apto a essa autonomia, a essa independência financeira. Eu sei. Isso é ilusão, isso é utopia, mas está lá no artigo 5º, parágrafo único do Código Civil, tá? São essas as 5 causas de emancipação. Então, digamos que na prova cai assim: o Estatuto da Criança e Adolescente será aplicado à pessoa com menos de 18 anos, letra A, salvo se tenha casado. Letra B, salvo se exerça cargo público. Letra D, até 18 anos, sem qualquer ressalva. Letra E, pulei a C, não importa, uma dessas letras. Letra E, a qualquer pessoa até os 21 anos. E aí, você marca o quê? Casamento, colação de grau, a voluntária pelos pais, o responsável. Você viu, emancipa essa criança, esse adolescente, emancipa. Essa pessoa emancipada agora é capaz? É capaz. E essa pessoa que é capaz, ela deixa de ter o ECA aplicado aí para ela? Não, não deixa. O Estatuto da Criança e Adolescente continua sendo aplicado ainda que se dê a emancipação. E mais. Não se esqueça também que o Estatuto da Criança e do Adolescente será excepcionalmente aplicado para aquelas pessoas já adultas que tenham até 21 anos de idade. Como assim? Simples. Olha só, quando a gente tem aqui a edição do ECA, lá na década de 90, nesse momento aí vigorava um Código Civil que dizia que a maioridade ela se dava com 21 anos. O interessante é que o ECA, ele não faz referência expressa aos 21 anos, a não ser nessa hipótese de aplicação excepcional, tá? Ele não diz criança, adolescente até 21, não, ele não faz isso. Adolescente é alguém que tem até 18,
Ponto. Sempre foi assim. Mas o Código Civil que vigorava em simultaneidade era um código que determinava a maioridade aos 21 anos. Esse código é alterado mais tarde, e aí no dia 11 de janeiro de 2003, a gente tem uma nova redação em vigor. A maioridade ela se atinge aos 18 anos. E agora, o que eu faço? Continuo aplicando o ECA ou não? Bom, nossa doutrina e nossa jurisprudência começaram a se posicionar no sentido de que o ECA poderia sim permanecer sendo aplicado às pessoas até 21 anos de idade. Por quê? Porque eu não tinha uma correlação com a capacidade, tanto não tinha que já permitia a aplicação do ECA para a pessoa que era emancipada. Lembra? Aquele cabra é capaz, mas porque tem menos de 18, continua tendo o ECA aplicado. Pois bem, então se ele não relaciona a capacidade, vamos manter a aplicação do ECA, sim, em caráter excepcional a essas pessoas até os 21. Mas aí, olha, cuidado, atenção, observação de número 4. Já me perdi no número da observação, mas coloca aí, próxima observação. Se você está falando de pessoa até 21 anos de idade no campo civil e no campo penal, que, em razão de adoção, ou no penal, em razão de ato infracional, tenha sido iniciado o processo de adoção, ou tenha sido praticado o ato infracional, quando esse sujeito ainda não tinha 18 anos. Entendeu? Entendeu? Simples. Iago, que está aqui comigo fazendo a direção do nosso estúdio hoje. Iago tem agora... Quantos anos, Iago? 25. Você escutou daí, né? 25. Iago, você não tem 25 nada. Você tem 17 anos agora, certo? Que é, por exemplo, caber. Pronto. Iago tem 17 agora. 17 anos agora, Iago resolveu, Iago decidiu, foi morar ali com alguém, esse alguém... Passou aí um carinho, uma proximidade, uma relação de pai e filho. Vou adotar Iago, pronto, vou adotar Iago. O processo de adoção de Iago começou com 17 anos agora. Começou com 17. Mas Iago, que teve o processo de adoção iniciado com 17 anos, ainda não teve esse processo ultimado. Demorou. Chegou no dia de hoje, ele já tem 25. E aí? A adoção aconteceu com base no Código Civil, para as pessoas maiores de 18, ou aconteceu com base no ECA, para as pessoas menores de 18. O processo foi iniciado antes dos 18? ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, mas o que aconteceu foi o Iago cometeu um crime. Você sabe que às vezes a gente monitora aqui o tempo para que os blocos fiquem exatamente de 30 minutos, para ser confortável para você assistir. Eu percebo que esse bloco, inclusive, já está se alongando um pouquinho, ele já tem 36. Iago fica furioso com isso. E Iago resolveu. Todo professor agora que passar dos 30 minutos, psicose no professor. Vou pegar uma faca, vou esfaquear o professor. Iago tem 17 anos quando pratica esse ato. Mas o magistrado ainda não julgou o processo e ele já completou os 18. E aí, nesse caso, eu aplico o Estatuto da Criança e do Adolescente ou o Código Penal? É ato infracional ou é crime? O ato foi praticado com 17 anos? Ato infracional. Eu aplico o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Então, para quem se aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente? Para quem é criança, para quem é adolescente, ainda que tenha sido emancipado, mas excepcionalmente as pessoas entre 18 e 21 anos, com a condição de, no civil, a adoção ter sido iniciada antes dos 18 e no penal, o ato infracional ter sido praticado antes dos 18, ok? E antes que Iago pegue aqui a minha ideia que eu acabei de mencionar, vamos interromper aqui esse bloco, daqui a pouco a gente volta com a análise da parte geral do ECA, tá? Até já!